Bom, vamos lá então, ó. Agora a gente pode, viu? Lógica de argumentação, galera. O que é isso? Que parada que é essa? Agora, nós vamos estudar argumentos lógicos. Argumento, ele está baseado numa série de informações, aonde a partir dessas informações eu tiro uma conclusão. O conjunto disso é chamado de argumento. Então, para entender a lógica de argumentação, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é um argumento na lógica. O argumento ele é um conjunto, ele não é uma coisa isolada, ele é um conjunto que é constituído por premissas e conclusão. As premissas são as proposições, são aquelas afirmativas que irá aparecer no texto. Afirmativa 1, afirmativa 2. E aí, com base nessa afirmativa, a gente tira uma certa conclusão. Isso pode ser, isso pode não ser, coisa e tal e coisa desse tipo. Isso é um argumento, o conjunto de tudo isso. Só as premissas, não. Só a conclusão, não. O que pode acontecer em relação ao argumento? O argumento ele pode ser válido ou ele pode ser inválido. E nós vamos aprender exatamente a fazer essa análise agora. Em que situação eu tenho um argumento que é válido, em que situação eu tenho um argumento que não é válido. Tudo bem? Tranquilo o conceito de argumento? Então eu vou ter lá uma, duas afirmativas e eu vou ter uma conclusão em cima disso. Professor, pode ser só uma afirmativa? Pode. Pode ser duas? Pode. Pode ser mais de duas, três ou quatro? Pode, gente. Então, o mínimo qual é? Uma. Eu tenho que, para tirar uma conclusão, eu preciso de, no mínimo, uma afirmativa para que eu possa fazer a análise. Tá? Posso ter mais de uma? Posso, mas no mínimo eu tenho que ter uma. Ficou claro isso? Então, o argumento ele é composto por premissas, que são essas afirmativas, e a conclusão. Tá? Exemplo, para a gente entender o que é um argumento. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é uma proposição, é uma premissa. Tá? Outra premissa, José é concurseiro. Bom, eu tenho duas afirmativas aqui. Qual a conclusão que eu posso tirar baseada nessas duas? Logo, José precisa estudar lógica. Isso aqui é um argumento. Por quê? Porque ele encontra sustentação nas duas primeiras informações. A primeira falou que se é concurseiro, tem que estudar. E se José é concurseiro, então ele vai ter que estudar lógica. Todo concurseiro estuda lógica. José é concurseiro, então José tem que estudar lógica. Pronto. Tranquilo? Entenderam o que é o argumento? O argumento é o conjunto. Ele pode ser válido ou pode ser inválido. Por enquanto, nós não estamos julgando isso, se ele é válido ou não. Só estou mostrando a estrutura que constitui um argumento, que é um conjunto de premissas e uma conclusão. Beleza? Repito, não necessariamente eu tenho que ter duas ou mais, pode ser só uma. Tipo assim, todos os cuiabanos são inteligentes. Se você é cuiabano, logo você é inteligente. Eu tenho uma única informação, que ser cuiabano é ser inteligente. A partir do momento que a pessoa identificou como sendo cuiabana, eu já entendo que ela é inteligente. Então, existe às vezes uma premissa, uma conclusão, sem problema. O objetivo do argumento é o seguinte, é justificar aquele ato, é demonstrar, é provar. O argumento ele tem que ter sustentação. Ele tem que demonstrar ou tem que provar. Quando você usa um determinado argumento, você tem que estar baseado em alguma coisa. Por isso que fala que esse argumento não funcionou. É porque você não encontrou uma sustentação lógica para que esse argumento fosse oportuno. Então, se a pessoa fala bem assim, você me traiu. Por que eu te traí? Você disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate.
Então, ela tem uma justificativa para aquela conclusão que ela tomou de traição. Isso porque ela não sabe o que rolou na boate, né? Só viu lá no zagueiro e rolou. Então, quando eu tiro uma conclusão, essa conclusão ela tem que encontrar sustentabilidade nessas premissas. Tá? É aí que a gente vai chegar na questão da validade ou não do argumento. Então, o argumento pode ser válido ou pode ser inválido. Quando que um argumento vai ser válido? O argumento ele vai ser válido quando ele encontrar nas premissas sustentação. Quando aquilo que você concluiu é algo que tem ali como afirmativa. Ah, eu posso dizer isso porque tem essa afirmativa aqui. Ah, eu não posso dizer isso, não tem sustentação na afirmativa. Então, o argumento não vai ser válido. Tá? Você precisa encontrar justificativa. Então, se tem sustentação, ele é válido. Se não tem sustentação, ele não é válido. Vamos ver na forma de exemplo que fica mais fácil entender isso. Então, a dica é a seguinte, ó. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. O que ele está querendo dizer com isso? As premissas são as informações que o exercício vai trazer. Se essas informações elas são verdadeiras e o argumento é válido, então aquela conclusão será uma conclusão verdadeira também. Tá? Como assim, professor, verdadeira? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que o argumento não está condicionado à premissa ou à conclusão ser verdadeira ou falsa. Tá? Não confundam isso, que é um erro muito comum o aluno confundir, que o argumento é válido quando é verdadeiro e não é válido quando é falso. A validade ou a falsidade não tem nada a ver com o argumento ser válido ou inválido. Ficou claro isso? Então, eu posso ter um argumento válido partindo de situações verdadeiras, como eu posso ter um argumento válido partindo de informações falsas. Entendem isso? Exemplo. Olha só. Toda mulher é frágil. Jane é mulher. Logo, Jane é frágil. Essa é uma conclusão. Esse argumento é válido? Resposta, sim. Por quê? Porque encontra sustentabilidade na informação. Professor, eu discordo. Toda mulher é frágil é mentira. Eu sou mulher e sou forte. Só que veja bem, não deixe o senso comum falar aí. Nós temos que partir do princípio que tudo que ele está colocando aqui é verdadeiro, mesmo que contrarie o senso comum, tá? Mesmo que você ache coisa diferente. Toda mulher é frágil, eu entendo que sendo mulher, é frágil. Se Jane é mulher, então automaticamente ela é uma pessoa frágil. Então a conclusão encontra coerência com aquilo que foi afirmado? Sim. Argumento válido. Beleza? Outro exemplo. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria. Logo, sou rico. Veja bem, quero chamar a atenção de vocês também. Na lógica de argumento, nós temos basicamente dois tipos de análise. Ou eu vou ter argumentos baseados no quantificador, que é o todo, algum ou nenhum, ou eu vou ter argumento baseado na tabela verdade. Agora vai exigir de vocês realmente saber aquelas regrinhas da tabela verdade. Lembram do e, do ou, do se então, quando que é verdade, quando que não é? Isso vai ser explorado agora. Então, vai dar uns bugs na cabeça aí. Mas fica esperto aí. Esse caso é um caso de argumento que usa o conectivo. No anterior, eu tinha, ó, todo quantificador. Nesse aqui eu tenho o conectivo se, então. Se eu ganhar, então serei rico. O que diz a tabela verdade do conectivo se, então? Quando que ele é falso? Lembram da artista lá? Vera Fischer. O se então ele é falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então veja bem,
como eu parto do princípio que tem que ser verdadeiro isso daqui, então eu não posso ter uma situação em que o primeiro é verdadeiro e o segundo seja falso. O que ele falou aqui na segunda proposição? Eu ganhei na loteria. Então isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro isso, se eu ganhar na loteria é verdadeiro. Porque tá batendo, certo? Se a primeira é verdadeira, a segunda pode ser falsa? Não pode ser falsa. Porque se for falso, vai dar Vera Fischer. Então, obrigatoriamente, a segunda tem que ser verdadeira. Então, serei rico é verdadeiro. Então, a minha conclusão, logo sou rico, é uma conclusão que encontra sustentação. Porque essa afirmativa, sou rico, ela é verdadeira, de acordo com o que foi colocado aqui. Observe que o conectivo é de suma importância. Se eu uso o conectivo se, então, é uma análise. Se eu uso o conectivo e, é outra análise. Então, para cada conectivo é uma análise diferente. Tá? Então, a afinidade com a tabela verdade vai ser exigida demais da conta aqui. Mas a gente vai recordando elas aos poucos aqui. Ó. Exemplo 3. Todo homem é mortal. Agora eu tenho um quantificador. Todo. Todo homem. Se é homem, é mortal. Sócrates é homem. Conclusão? Sócrates é mortal. Encontra sustentação? Sim. Quando é quantificador, fica um pouco mais fácil da gente identificar a validade do argumento. O mais complexo é quando é o conectivo, porque aí eu tenho que saber a regra da tabela verdade. Então, argumento válido. Outro exemplo. Bom, a validade do argumento, como eu tinha já salientado para vocês, não está condicionado ao argumento, à premissa ser verdadeira ou não. Tá? Posso ter premissa falsa e argumento válido, como posso ter premissa verdadeira e argumento inválido. Tá? Isso ocorre porque, na lógica, não se leva em conta a verdade ou a falsidade das premissas, mas sim a validade ou não do argumento, ou seja, se o argumento encontra sustentação ou não. Exemplo. Todos os peixes têm asas. Isso é falso ou verdadeiro? Falso, né, gente? Todos os peixes têm asas. É falso. Mas é uma premissa de conteúdo falso. Outra. Todos os pássaros são peixes. Isso é falso ou verdadeiro? É falso também. Tá? Conclusão. Logo, todos os pássaros têm asas. Isso é verdadeiro? Pelo senso comum, sim, né, gente? Todos os pássaros têm asa, pelo senso comum. Agora, esse argumento é válido não porque o senso comum me diz que pássaro tem asa. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui é verdadeiro porque encontra sustentação nas duas afirmativas. Porque ele falou que pássaro é peixe e que peixe tem asa. Então, um pássaro tem asa. Entenderam? O que faz esse argumento ser válido não é o senso comum. E se eu for pelo senso comum, eu posso me estrepar, porque poderia ser o contrário aqui. Dizer que pássaro não tem asa, né? Dizer que peixe não tem asa e que pássaro é peixe, e aí concluir que pássaro não tem asa. Isso é verdadeiro. Tá? Outro exemplo. Todos os homens são peixes. Falso. Nenhum peixe é animal. Falso também. Nenhum homem é animal. Falso ou verdadeiro? Homem não é animal? Então é falso, né? Ele está falando que nenhum homem é animal. Isso é falso. Tudo bem? Agora, pergunta. A pergunta não é se é falso ou se é verdadeiro. A pergunta é se o argumento é válido ou não. Esse argumento é um argumento válido? Eu encontro sustentação para dizer que nenhum homem é animal? Sim, porque ele fala que nenhum peixe é animal. Quer dizer que se é peixe, não vai ser animal. E que todo homem é peixe,
Se homem é peixe e peixe não é animal, então homem não é animal. Tranquilo? Então, observe que é um argumento válido, muito embora eu tenha premissas falsas. Tá ligado todo mundo aí? Tranquilo? Ainda não embaralhou a cabeça, né? Mas nós vamos embaralhar. Vamos. Olha só. Todos os gatos são animais. Beleza, verdadeiro. Todos os cachorros são gatos. Falso. Todos os cachorros são animais. Verdadeiro. E o argumento é um argumento válido, por quê? Porque ele encontra sustentação. Ele fala que cachorro é gato e fala que gato é animal. Portanto, então, cachorro é animal. E aí é uma situação que eu encontro validade no argumento por conta dessa sintonia. Tranquilo? Não, não é o fato de um ser ou não ser verdadeiro. Então, eu não posso associar a validade com ser ou não ser verdadeiro. O que eu tenho que associar é o seguinte, isso que ele está tirando como conclusão aqui. Eu posso enxergar isso na afirmativa, mesmo que ela seja falsa. Ele falou aqui que se é cachorro, é gato. E se é gato, é animal. Então, cachorro é animal. Então, faz sentido. Tá? Então, é um argumento que tem sustentação. Agora, eu vou mostrar os que não tem, para ficar mais tranquilo para a gente entender isso. Então, a validade do argumento não depende se é verdadeiro ou falso. O que depende é se a proposição comunica ou não com a conclusão. Tá? Exercício 9 aí. Antes da gente falar de argumentos inválidos. Assinale a alternativa que apresenta o argumento lógico válido. Argumento lógico válido. Esse tipo de exercício, ele vai exigir da gente uma análise individualizada, tá? Por quê? Ele é um exercício que ele pede para a gente encontrar uma das alternativas que traga um argumento lógico. Então, veja bem, gente. Eu posso ter mais de uma alternativa ali? Não posso. Eu não posso. Só vai ter uma alternativa que vai ter argumento lógico válido. Então, observe que você vai partir lá, vai começar pela letra A, provavelmente. Se a partir do momento que você identificar que essa letra é verdadeira, acabou, morreu aí. Eu não preciso perder tempo com as outras. Por quê? Porque tempo é o que a gente não dispõe na hora do concurso. E não tem como ter mais de uma alternativa verdadeira. Se tiver, vai ser cancelado. Então, não precisa esquentar a cabeça com isso. Vamos analisar a B. O que ele fala? Todos os mamutes estão extintos. Como que eu interpreto isso? Mamute extinto. Se é mamute, então foi extinto. Mas eu tenho animais que foram extintos e tenho animais que não foram extintos. O que ele fala? Continuando. Não há elefantes extintos. Então, o elefante pode estar dentro do grupo dos extintos? Não, o elefante está dentro do grupo dos não extintos. Elefante está aqui. Elefante. Conclusão, elefante tem alguma coisa a ver com mamute? Não tem. Então, o que ele falou? Logo, nenhum elefante é um mamute. Ah, professor, mas eu sei que elefante é um mamute. Ah, vamos dizer que você tem a certeza. Eu não posso. Isso é o senso comum. Eu tenho que partir das afirmativas que ele deu. Se ele falou que todo mamute foi extinto e que nenhum elefante foi extinto, é porque elefante não é mamute. Pronto, esse conceito é válido, esse argumento é válido e encontra sustentação. Então, parou, letra A é verdadeiro, Zé Fini. Não preciso continuar, mas vamos lá. Todas as meninas jogam vôlei e Jonas não é uma menina. Então, Jonas não joga vôlei? Quando ele fala que todas as meninas jogam vôlei, meninas
Vôlei. Só tem menina que joga vôlei? Ele falou que é só menina que joga vôlei? Não. Ele falou que todas as meninas jogam vôlei, mas existem pessoas que não são meninas e jogam vôlei. Então existe um grupo aqui. Ó. Jonas não é menina, quer dizer que ele não joga vôlei? Pode ser que ele não jogue, pode ser que ele jogue. Então eu não tenho sustentação nisso. Eu não posso dizer que ele não joga vôlei só pelo fato dele não ser menina, porque existe a possibilidade de jogar vôlei e não ser menina. Então não é argumento válido. Em São Paulo moram muitos retirantes. Então, São Paulo moram muitos retirantes. Todo retirante mora em São Paulo? Ele não falou isso. Ele falou que existem retirantes que moram em São Paulo. Mas vão ter retirantes em outros estados? Vão também. Se João é um retirante, eu posso afirmar que ele mora em São Paulo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, não é um argumento válido. Não encontra sustentação na premissa. Não existem policiais corruptos. E Paulo não é corrupto. Então, Paulo é policial. Então, o que ele está dizendo aí? Que todo policial não é corrupto. Policial não é corrupto. Porque não existe policiais corruptos, quer dizer que todo policial não é corrupto. Se é policial, então não é corrupto. Beleza. Paulo não é corrupto. Isso basta para dizer que ele seja policial? Não, porque vai existir pessoas que não são corruptas e não são policiais. Eu não tenho sustentação para poder garantir que Paulo é policial. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Entenderam o que é a lógica de argumento? A lógica ela só pode ser considerada quando eu encontro uma sustentação. Se eu não encontrar, eu não posso dizer que é válido. É um argumento inválido, porque não tem sustentação nisso. Porque ele pode ser e pode não ser. Tranquilo? Esse outro exercício aqui, gente, eu acho que não tem aí na de vocês. Eu acho que é o exercício 15. Tem? É 10 mesmo? Ah, tá. Então tá certo. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Então, isso aí está com base no conceito que nós falamos no início da lógica de argumentação. Vamos ver se vocês se recordam do que eu falei. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. O que ele fala aqui? Uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão? O que nós falamos aqui? Basta ter somente uma premissa. Eu preciso ter 2, 3? Se tiver 2 ou 3, está errado? Não. Mas no mínimo eu tenho que ter uma. Então essa é verdadeira. Caso uma premissa seja falsa em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseia nela será sempre inválida? É falso. A gente acabou de ver que eu posso ter um argumento válido com premissas falsas, sem problema nenhum. Então, a 2 é falso. Uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas e uma conclusão? Não, se isso aqui fosse verdadeiro, a 1 teria que ser falsa, né? Que aqui fala só uma. E a 1 é verdadeira. Então, ele não necessita de ao menos 2. É ao menos uma. Então, é falso a letra 3. Então, resposta a letra A. Muito bem, entenderam aí o conceito. Você vê que caiu no...
Quem vai fazer dia 8 aí, BFC, né? E BFC dia 8. Não é da saúde? Da saúde é Selecom? Então, só dia 22 que é do IBFC. O bom é que a gente ainda tem um dia ainda no dia 14, que é a aula de revisão, para poder trabalhar em cima do concurso do dia 8, né? Que vai cair... Não, dia 8 vai cair esse mesmo conteúdo de lógica na prova do dia 8. Não é? É o mesmo conteúdo para o dia 8. Não, dia 8 da saúde, Banca Selecom. Tá? E tem lógica também. É o mesmo conteúdo. Bom, argumento inválido, gente. Vamos lá. Bom, se o argumento para ser válido, ele tem que encontrar sustentação na premissa, quando que ele vai ser inválido? Quando não encontrar sustentação na premissa. Beleza? Não tem sustentação, não encontra uma associação naquilo que está sendo informado com aquilo que concluiu. Então, ele não será válido. Independente de ser verdadeiro ou falso. Tá? Independente de ser verdadeiro ou falso as premissas. Exemplo. Todos os cachorros são animais. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Todos os gatos são animais. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Agora, eu posso dizer que todos os cachorros são gatos? Não. Isso é falso. Mas o problema não é que é falso. Até aí tudo bem. A conclusão é falsa. Mas isso não justifica o argumento. Para dizer se o argumento é válido ou não, eu tenho que verificar o seguinte. Eu encontro sustentação, mesmo isso sendo falso aqui? Não. Que ele fala que gato é animal e que cachorro é animal, não necessariamente gato é cachorro, ou cachorro é gato. Tá? Então, eu não encontro sustentação nisso. É um argumento inválido. Um outro exemplo, ó. Todos os alemães são europeus. Se é alemão, é europeu. Beleza. Alguns alemães são louros. Então vai existir pessoas louras. Alguns alemães são louros. E todos os alemães são europeus. Eu posso dizer que nenhum europeu é louro? Porque os alemães são louros e alemão é europeu. Então, eu não posso dizer que nenhum europeu é louro. Vai ter alguns alemães que são louros e são europeus. Então, é falso, argumento inválido. Entenderam o que é a questão do argumento inválido? É isso que a gente vai julgar agora. Esse exercício eu acho que é o número 15 de vocês aí, mas tem gente que talvez não tenha esse exercício aí. Quem chegou por último mesmo não vai ter, porque eu imprimi na outra folha e essa folha tinha sido de manhã e faltou o exercício aí. Mas aí acompanha aqui, ó, esse exercício. Analise os argumentos. Ok? Vamos lá. Aqui ele pede para nós analisarmos os três e verificar qual deles é válido, qual não é. Então, eu vou ter que analisar um por um. O primeiro estou diante de um argumento que envolve conhecimento de conectivo lógico. Qual é o conectivo lógico que está presente aqui? O se, então. Então, ele fala assim, se estudasse todo o conteúdo, então seria aprovado em estatística. Isso aí é uma frase. Aí, o que ele falou em relação a ser ou não ser aprovado? Ele falou que foi... Então, foi reprovado é verdadeiro. Ele falou, fui reprovado. Então, dizer que ele foi aprovado é falso. Agora, veja bem, nós estamos falando do qual conectivo? Se, então. O que não pode acontecer com o se, então? Vera Fischer. Se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira.
Porque se for verdadeira, vai dar Vera Fischer. E o que eu sei a respeito da segunda? É falsa. Pode a primeira ser verdadeira? Não. Se ela não é pode a primeira ser verdadeira? Não. Se ela não é verdadeira, ela é o quê? Falsa. Então, estudar todo o conteúdo é falso. O que é verdadeiro? Não estudar todo o conteúdo. Qual é a conclusão que ele tirou? Que não estudou todo o conteúdo. Então, é uma conclusão correta? Sim, porque estudar todo o conteúdo é falso. Então, o que é verdadeiro? Que ele não estudou todo o conteúdo. Então, a conclusão é verdadeira. Então, já sei que a 1 é verdadeira. Tá? Já matou, então, a letra A, já matou a letra C. Já estou entre B e D. Entenderam por que aqui ou alguém caiu do caminhão aí? Eu repito. Vou repetir. Olha só. Estou diante do conectivo C, então. O que acontece com o conectivo C, então? Não pode dar Vera Fischer. É isso que você tem que entender. O conectivo C, então, não pode dar Vera Fischer. Se a primeira é verdadeira, a segunda não pode ser falsa. Se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Então, observa que se você conhecer uma, você consegue justificar qual deve ser a outra. Tudo bem? Bom, o que ele falou? Que ele não foi, que ele foi reprovado. O exercício falou, ele foi reprovado em estatística. Isso é verdadeiro. Aqui está dizendo, foi aprovado. Se foi reprovado é verdadeiro, foi aprovado é falso. Como não pode dar Vera Fischer, se a segunda é falsa, a primeira obrigatoriamente vai ter que ser falsa. Porque se ela for verdadeira, vai dar Vera Fischer. Então a segunda não pode ser verdadeira. A primeira não pode ser verdadeira. Ela tem que ser falsa. Então, estudar todo o conteúdo é falso. O que é verdadeiro? É o contrário. Não estudou todo o conteúdo. E qual é a conclusão que ele tirou? Que não estudou todo o conteúdo. Então, é uma conclusão válida. O argumento, a conclusão encontra justificativa na premissa. Então, é válido esse primeiro. O segundo, todo estudante gosta de geometria. Agora, eu estou diante de um argumento que usa os quantificadores. Todo estudante gosta de geometria. Mas eu posso dizer que todo mundo que gosta de geometria é estudante? Não. Vai ter gente que gosta de geometria e não é estudante? Vai. Mas se é estudante, gosta de geometria. Aí ele falou, nenhum atleta é estudante. Nenhum atleta é estudante. Como que eu posso representar isso? Ele falou alguma coisa de atleta com gostar de geometria? Não, ele falou que nenhum atleta é estudante. Então, eu posso ter um atleta aqui, ó. Eu posso ter um atleta aqui também, ó. Qual que é a única certeza que eu tenho? Que a bolinha do atleta não coincide com a bola do estudante. Mas a bolinha do atleta, com relação a gostar ou não gostar de geometria, pode ou não estar junto. É aquele lance. Se ele não falou que não, pode ser que sim. Tá? É uma possibilidade. Então, quando ele fala que nenhum atleta é estudante, a única coisa que eu tenho certeza é que a bolinha do atleta não pode estar junto com a do estudante. Mas atleta e geometria, ele não falou nada. Concluímos que ninguém que goste de geometria é atleta? Eu posso ter essa conclusão, gente? Se for esse desenho, está certo, né? Mas e se for esse? Então, observe que existem duas possibilidades de eu representar aquilo. Eu posso colocar o atleta completamente fora da geometria, mas eu posso ter o atleta também junto com a geometria. A única coisa que eu não posso é ter o atleta junto com estudante, porque ele falou que nenhum atleta é estudante. Então, existem duas possibilidades aqui. Diante de two possibilation, pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse argumento não é válido. Ok? Então, a 2 está fora. Automaticamente, eu já tirei a letra D, só sobrou a letra B. Então, a resposta é a letra B. Mas vamos analisar a 3. Toda estrela possui luz própria. O que quer dizer isso? Se é estrela, tem luz própria.
Então, eu vou ter quem tem luz própria e vou ter quem não tem luz própria. Não tem luz própria. Não luz. A estrela pode estar aqui dentro? A estrela está dentro da luz. Quem não tem luz está aqui. Aí o que ele falou? Nenhum planeta possui luz. Então o planeta pode estar dentro do conjunto de luz? O planeta está dentro do conjunto de que não tem luz. Portanto, o planeta tem alguma coisa a ver com a estrela? Então a conclusão é válida. O que ele falou? Nenhuma estrela é um planeta. Porque não tem nada a ver entre eles. Não vai existir nenhuma estrela que seja planeta. Entenderam a representação? Agora, próximo. Está muito fácil isso aqui. Não está? Não. Tomara que não, né? Ou sim, né? Tomara que sim também. Porque pelo menos vocês estão tendo uma orientação de como acompanhar isso, né? Duro que não tem, aí fica mais complicado. Bom, o que nós vamos ver agora, gente? Ó, nós vamos ver todos os conectivos lógicos. Todos os conectivos. Agora sim que vai dar um bug na cabeça aí, porque a gente vai ter que recordar tudo isso. Mas tenha paciência, porque isso aqui é um mal necessário, tá, gente? É um mal necessário, a gente tem que passar por isso aqui. Nós vamos falar agora dos conectivos. Como que eu vou fazer a análise de cada um deles? Então, acompanhe comigo aqui. Vamos começar com o primeiro conectivo, que é a conjunção. Como que eu represento a conjunção, gente? Qual é o símbolo que representa a conjunção? O chapeuzinho, tá? O chapeuzinho. E. A, E, B. Então, aqui, ó. A, E, B. Quando que é verdadeiro isso daqui, gente? Quando as duas forem verdadeiras. Lembram disso? A proposição composta ligada pelo conectivo E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, se eu parto do pressuposto que a proposição ela é verdadeira e conheço uma delas, eu sei que essa aqui é verdadeira. O que eu posso dizer a respeito dessa? É verdadeira. Por que que é verdadeira? Porque o conjunto tem que ser verdadeiro. E o conjunto só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Tudo bem? Se eu conheço o valor lógico da segunda, a segunda é verdadeira. O que eu posso falar da primeira? Tem que ser verdadeira. Por quê? Porque o conjunto, para ser verdadeiro, só o é se as duas forem verdadeiras. Vocês observem que, se eu conheço uma, dependendo do valor, eu posso dizer algo sobre a outra. Então, se eu conheço a primeira e é A e B, então eu posso dizer que a segunda é verdadeira. Se eu conheço a segunda e é A e B, então eu posso dizer que a primeira é verdadeira. Agora, se eu souber que a primeira é falsa, o que eu posso falar da segunda? Eu não posso falar nada da segunda. Por que que eu não posso? Porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. De todo jeito vai ser falso. De todo jeito vai ser falso. Se aqui for falso, vai ser falso. Se aqui for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então observe que eu não posso opinar. Eu não posso opinar. Ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Se eu conheço a segunda e sei que a segunda é falsa, o que eu posso falar da primeira? Nada também. Eu não posso falar nada. Porque a primeira pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então observe que esse tipo de conhecimento não me dá, digamos assim, condições de falar alguma coisa da outra. Gente, nós estamos falando de duas proposições. O objetivo agora é analisar
Você tem uma proposição composta. Essa proposição composta tem duas informações. Você conhece o valor lógico de uma, que pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Com base no conectivo, você vai poder ou não falar sobre a outra. Entendem isso? Se for o conectivo e, em que situação eu posso fazer uma afirmativa? Só quando for verdadeiro. Aí eu posso falar que a outra é verdadeira. Mas se for falso, eu nada posso dizer. Beleza? É isso que quer dizer ali. Se A for falso, eu não posso dizer nada. A mesma coisa acontece na volta. Se B é verdadeiro, A é verdadeiro. Mas se B for falso, eu não posso falar nada. Exemplo, ó. José é jogador de futebol e Tiago é o técnico de José. Qual é o conectivo lógico aqui? E. Agora, a afirmativa que eu tenho. Tiago é o técnico de José. Então, Tiago é o técnico de José é verdadeiro. Então, a segunda parte é verdadeira. Eu posso falar alguma coisa da primeira? Pode. A primeira é o quê? Verdadeira. Então, se a conclusão confirmar isso, então o argumento é válido. José é jogador de futebol. Eu posso afirmar isso, tá? Porque eu sei que isso aqui é verdadeiro. Então, é um argumento válido, usando o conectivo e. O ou. Vamos lá agora para o ou. Isso aqui é o e. Agora o ou, ó. A ou B. Quando que A ou B é verdadeiro, gente? Quando pelo menos um for verdadeiro. Pelo menos um for verdadeiro. Então, vamos criar aqui algumas hipóteses. Se esse cara aqui for verdadeiro, o de vermelho é o que eu conheço, tá? Então, eu sei que o A é verdadeiro. Eu posso falar alguma coisa do B? Por que não? Ele pode ser verdadeiro, ele pode ser falso e a proposição continua sendo verdadeira. Porque para ser verdadeiro, basta que um seja verdadeiro. Então, se eu sei que um é verdadeiro, eu não posso falar nada do outro. Agora, se esse cara aqui for falso, eu posso falar alguma coisa desse outro cara aqui? Ah, agora sim eu posso, porque um deles tem que ser verdadeiro. Se eu sei que esse aqui é falso, obrigatoriamente esse cara aqui vai ter que ser verdadeiro. Agora, se eu conheço o valor do segundo, do B, o B é verdadeiro. Porque eu posso conhecer o primeiro, eu posso conhecer o segundo. Naquele exemplo que eu dei ali, eu conheci o segundo, né? E o que eu posso falar do primeiro? Não posso falar nada, porque ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Tá? Mas se o segundo for falso, o que eu posso falar do primeiro? Obrigatoriamente o primeiro tem que ser verdadeiro. Beleza? Então, essa é a análise que eu faço do conectivo ou. Tem situação que eu posso opinar, tem situação que eu não vou ter como opinar. E é isso que vai fazer a diferença de concluir que um argumento é válido ou não. Você não pode falar que os dois é falso, porque se os dois forem falsos, a proposição vai ser falsa. E a gente parte do pressuposto que o conjunto tem que ser verdadeiro. Para o conjunto ser verdadeiro, se aqui é verdadeiro, não dá para definir aqui, porque tanto faz ser falso ou verdadeiro, vai ser verdadeiro. Agora, se aqui é falso, só tem uma hipótese para isso ser verdadeiro. Aqui tem que ser verdadeiro. Então, você vê que tem coisas que eu tenho como afirmar. Tem coisas que tanto faz, então eu não vou poder afirmar. Agora, outro exemplo aqui. Ó, exemplo. Alice mora aqui ou o pecado mora ao lado. Qual é o conectivo? O ou. Quando que é verdadeiro? Pelo menos um tem que ser verdadeiro. Qual é a verdade que eu tenho? Alice mora aqui. Então, Alice mora aqui é verdadeiro. O que seria falso? A Alice não mora aqui. O que fala aqui? Ó, a Alice não mora aqui. Isso aqui é falso. Porque o mora aqui que é verdadeiro.
É sempre a proposição simples. Então, isso aqui é o verdadeiro. Não mora aqui é falso. Como é o conectivo ou, o que eu posso dizer a respeito da segunda parte? Tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente. Se a primeira é falsa, a segunda vai ter que ser verdadeira, obrigatoriamente. Então, qual é a conclusão que eu tenho que tirar? Que Alice mora ao lado. Se for isso, o argumento é válido. Se não for isso, o argumento não é válido. Então, o pecado mora ao lado. Então, é um argumento válido, porque ela mora ao lado. Tá? Outro conectivo. O ou. O ou, quando que o ou é verdadeiro? Quando as duas forem diferentes. Se um é verdadeiro, o outro tem que ser falso. Se um é falso, o outro tem que ser verdadeiro. Então, vamos lá. Se eu conhecer que o primeiro aqui é verdadeiro, o que eu posso falar do segundo? Obrigatoriamente ele vai ser falso. Se eu sei que o primeiro é falso, o que eu posso falar do segundo? Que ele é verdadeiro. Então, isso eu posso falar, porque tem que ser diferente. Agora, se eu conheço o segundo é verdadeiro. O que tem que acontecer com o primeiro? Vai ter que ser falso. Mas se eu sei que o segundo é falso, o que vai acontecer com o primeiro? Vai ter que ser verdadeiro. Tudo bem? Por quê? Porque o conectivo ou não admite mesmo valor lógico. Para ele ser verdade, as duas têm que ter valor lógico diferente. Então, é o que vai acontecer aqui, ó. Estou passando isso aqui porque é aquela explicação que eu fiz lá, tá? Só inverte. Exemplo. Ou Josélia é ótima estagiária, ou Josélia tem salário baixo. Então, é o ou. Josélia é ótima estagiária. Isso é verdadeiro. O que seria falso? Dizer que ela não é ótima estagiária. Olha só. Josélia é ótima estagiária, isso aqui é verdade. Então, o falso seria dizer que ela não é ótima estagiária. Agora eu vou para a proposição composta. O que fala de Josélia aqui? É ótima. Qual é a conclusão? Ótima é verdadeiro. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Se um é verdadeiro, o que eu posso falar do outro? Falso. Então, Josélia tem salário baixo é falso. O que seria verdadeiro? Que ela tem salário alto. Ou eu digo que ela tem salário alto, ou eu digo que ela não tem salário baixo, que é a mesma coisa. Então, conclusão. Josélia terá salário baixo. Isso aqui é coerente ou não? O que eu sei a respeito do salário dela? É alto. Tem consistência? Não. Então, esse tipo de argumento é um argumento inválido, ok? Porque não encontrou sustentação. É um argumento inválido. Beleza? Compreenderam? Mas você vê que se você não souber a tabela verdade, realmente buga a cabeça aí, porque você precisa saber a tabela verdade. Então, vamos agora para o conectivo se então. O se então, eu tenho aqui, se A, então B. Vamos criar as hipóteses aqui. Eu conheço a primeira. A primeira é verdadeira. Posso dizer alguma coisa da segunda? Se a primeira é verdadeira, o que tem que acontecer com a segunda, gente? Ela tem que ser verdadeira. Por que ela não pode ser falsa? Porque senão vai dar Vera Fischer. E eu parto do pressuposto que o conjunto é verdadeiro. Então, aqui não pode ser falso. Aqui tem que obrigatoriamente ser verdadeiro. Mas se eu souber que a primeira é falsa, eu posso falar alguma coisa da segunda? Não. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Eu não posso afirmar nada sobre ela. Por que eu estou detalhando isso? Porque se você não encontrar essa consistência, você não vai poder ter garantia para dizer se uma coisa vale ou não. É só com isso que você vai poder dizer se uma coisa é válida ou não. Se eu conheço a segunda e sei que a segunda é verdadeira, o que eu posso dizer da primeira? Posso dizer alguma coisa?
a primeira pode ser falsa ou pode ser verdadeira, que a proposição continua verdadeira. Mas se eu souber que a segunda é falsa, posso falar da primeira? Qual vai ser a primeira? Ela tem que ser falsa, porque se for verdadeira vai dar Vera Fischer, e Vera Fischer não pode dar. Então, se lá é falso, obrigatoriamente aqui vai ter que ser falso também. Isso é ter consistência. Então, tem casos que eu consigo julgar, tem casos que eu não consigo julgar. Então, vamos por exemplo, olha só. Se chove, as ruas da cidade estão molhadas. As ruas da cidade estão molhadas. Conclusão. Logo está chovendo? É válido ou inválido? Inválido. Se chove, está molhado. Está molhado, logo está chovendo. Vamos analisar? Olha só. Olha só. Eu parto sempre da simples, certo? Vocês entenderam isso, que eu tenho que sempre considerar a simples primeiro. Qual que é a simples? As ruas estão molhadas. Então, isso é uma verdade. A rua molhada. O que seria falso? A rua não está molhada, certo? O que fala da rua aqui? Elas estão molhadas. Se a segunda é verdadeira, o que eu posso falar da primeira, gente? Não posso falar nada. Então, se a primeira for verdadeira, vai ser verdadeiro. Se for falso, também vai ser verdadeiro. Então, vocês observem que eu não encontro consistência na conclusão. A conclusão ela tem que ter apoio, tem que ser algo que dá sustentação. Se for falsa a primeira, está valendo. Se for verdadeira, está valendo também. Então, eu não posso dizer que está chovendo. Pode estar a rua molhada sem necessariamente estar chovendo. De repente, foi o caminhão-pipa que passou lá. Ou foi o indivíduo que foi molhar a calçada e acabou molhando a rua. Mas, enfim, não necessariamente está chovendo. Entendem isso? Então, esse argumento é um argumento inválido. Ficou claro isso, gente? Eu preciso encontrar sustentação. Se eu não encontrei, eu não posso validar o argumento. Se eu conheço a segunda, eu não posso dizer nada da primeira se a segunda for verdadeira. Agora, o conectivo se e somente se. Esse aqui também é bem tranquilo. Por quê? O que é o se e somente se? A, se e somente se, B. Vamos lá. Eu conheço a primeira. A primeira é verdadeira. Quando que o se e somente se é verdadeiro, gente? Quando as duas forem iguais. Então, só existe uma possibilidade de ser verdadeiro. As duas têm que ser iguais. Então, se aqui é verdadeiro, o que eu posso dizer dessa? É verdadeiro. É verdadeiro, porque tem que ser verdadeiro. Agora, se a primeira é falsa, o que eu posso dizer da segunda? Que é falsa também, porque tem que ser igual, tem que ser o mesmo valor. Ah, mas eu conheço a segunda. A segunda é verdadeira. O que eu posso falar da primeira? É verdadeira. Se a segunda é verdadeira, obriga a primeira a ser verdadeira. Mas e se eu conheço a segunda e a segunda é falsa? O que vai acontecer com a primeira? Vai ser falsa também. Sim, esse aqui a gente consegue e esse aqui a gente consegue. Só no ou e no se somente se que a gente consegue. Nos outros sempre vai ter casos que é e casos que resta dúvida. Tá? O ou também eu conheço todos. Então vamos lá, por exemplo, olha só. Esse material está lá, então aqui está um resuminho da tabela verdade, tá, gente? Para a gente estar... Exemplo,
Carlos trabalha se e somente se sábado for feriado. Aí o que ele falou a respeito do sábado? Sábado não é feriado. Conclusão, Carlos não trabalha. Vamos julgar se esse argumento é válido ou não. Começo sempre com a proposição simples. O que diz aqui? Não é feriado, é verdadeiro. O que seria falso? É feriado. Então eu tenho que estar atento no contrário. Se um é verdadeiro, o falso é o contrário disso. Se não é feriado, é verdadeiro. Dizer que é feriado é falso. Portanto, sábado for feriado é falso. Qual é o conectivo? Se a segunda é falsa, o que eu posso dizer da primeira? Que é falsa também. Então, Carlos trabalha é... O que seria verdadeiro? Carlos não trabalha. Qual a conclusão que ele chegou? Carlos não trabalha. Então, é verdadeiro. Então, é um argumento válido. Captaram? Tá? Então, com base, se você não souber isso daqui, essa análise que nós fizemos aqui, se você não souber isso, você meio que se atrapalha aqui. Meio não, se atrapalha bastante, né? Fica difícil para fazer essa analogia quando a gente não conhece isso. Oi? Essa questão é uma questão que exige conhecimento pesado da tabela verdade, né? E uma concentração de análise boa. Essa aqui realmente divide o joio do trigo. Tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso aqui, não. Ninguém olha para um trem desse aqui e não tem a mínima ideia. E aí você vê que tem casos aqui, igual aquela do tá chovendo lá. A gente vai na cara que é válido e é inválido. Porque é por causa do conectivo. A 11ª aí, ó. Carlos fez 4 afirmações verdadeiras sobre algumas de suas atividades, né? De manhã, ou visto calça ou visto bermuda. Almoço ou vou à academia. Vou ao restaurante ou não almoço. Visto bermuda ou não vou à academia. Certo dia, Carlos vestiu uma calça pela manhã. É correto concluir que... Agora eu tenho que encontrar sustentação nisso aqui. Eu vou fazer com vocês, senão não vai dar tempo da gente... Olha só. Eu parto sempre do princípio da proposição simples. O que é a proposição simples aqui? Que ele vestiu uma calça. Isso aqui é verdadeiro. Ele está de calça. Agora eu vou olhar nas afirmativas aonde fala sobre isso. Porque eu tenho que ter sempre uma base. Na segunda aqui ele não fala nada de calça, na terceira ele não fala nada de calça, na segunda não. Aí na primeira ele fala, ó, de manhã ou visto calça ou visto... Qual é o conectivo lógico presente aqui? O ou. Quando que o ou é verdadeiro? Não. O ou é quando eles tiverem valores diferentes. Se um é verdadeiro, o outro tem que ser falso. Se um é falso, o outro tem que ser verdadeiro. Tá? O que eu sei a respeito de vestir calça? Verdadeiro. Então, visto calça, verdadeiro. O que vai acontecer com o visto bermuda? Falso. Obrigatoriamente é falso. Então, eu já sei que vestir bermuda é falso. Agora, eu vou procurar, dentre as outras, onde fala sobre bermuda, porque é outra informação que eu tenho. Aí, eu tenho aqui na quarta, aqui, ó, visto bermuda ou não vou à academia. Visto bermuda é o quê? Falso. Qual é o conectivo lógico aqui? O ou. O ou, para ser verdadeiro, o que tem que acontecer? Pelo menos um tem que ser verdadeiro. Como eu sei que uma é falsa, o que vai acontecer com a outra? Tem que ser verdadeira. Vou à academia é verdadeiro. Não vou à academia é verdadeiro. O que seria falso? Vou à academia. Então, ele não foi, é verdadeiro. O ir é falso. Tem alguma coisa que fala de academia? Tem, aqui, ó. Vou à academia. Isso é falso. Porque ele não foi à academia, que é verdadeiro. Ir à academia, falso. Se ir à academia é falso, qual é o conectivo aqui? O ou, pelo menos um tem que ser verdadeiro. O que vai acontecer com o almoço? Verdadeiro. Então, almoço é verdadeiro.
Agora eu vou para a terceira aqui. Vou ao restaurante ou não almoço. O que aconteceu? Ele almoçou é verdadeiro. Não almoço é? Se não almoço é falso, vou ao restaurante é o quê? Verdadeiro. Então, olha só, eu tenho um monte de afirmativas verdadeiras aqui. Agora eu tenho que analisar as alternativas para ver qual que bate, tá? O que é correto concluir? O conectivo lógico presente aqui, ó, tá? E aí veja bem, ó. Almoçou e foi à academia. Ele almoçou? Almoçou. Foi à academia? Não. Foi ao restaurante? Não foi à academia. Verdade. Não foi à academia. Não almoçou. Falso. Almoçou. Não foi ao restaurante. Falso. Então, a única que as duas são verdadeiras, letra B. Então, mas é um exercício assim, que dá um trabalho, uma concentração, porque eu tenho que analisar uma por uma e conhecer a tabela verdade de cada uma delas. Senão, buga a cabeça mesmo, né? Não. Não, não é bem assim, gente. Veja bem. O ideal, por uma questão de estima, né? Porque o bom é quando você está fazendo a prova, você se sentir sempre seguro, confiante. É muito ruim quando você está fazendo uma coisa e não está conseguindo saber fazer. Você já se sente a pessoa mais burra do mundo, aí você acha que você é incapaz. Então, qual é a recomendação? Comece pela disciplina que você domina mais. Sim. Se você domina mais português, português. Se é história, história. Se é informática. Faça primeiro o que você mais sabe fazer. Deixa aquela disciplina que você estudou menos ou que você acha que tem menos conhecimento por último. Porque você lá no final, gente, depois de 3 horas de prova, você já está com a cabeça, ó. Aí você vai ainda fazer, aí você vai fazer uma coisa que você domina, que você sabe, teoricamente você sabe, mas está com a cabeça tão quente já, porque você não conseguiu fazer nada, que você acaba errando. Então, errando o que você sabe. Então, faça primeiro o que você sabe, garanta isso daí. Eu recomendo até começar pela redação. Eu acho que o momento mais fresco, você está com a cabeça tranquila. A redação é a segunda fase. Então, garante você continuar no páreo. Então, tem que fazer uma boa redação. Então, eu acho que na hora que você chega, é o momento de você fazer a redação. Procurando para não gastar muito tempo. E depois, começa a fazer as que você sabe fazer. Tem gente que gosta de fazer a redação por último. Cada um é cada um. Tá? Tem gente que não se abala pelo fato de repente, estar com dificuldade de resolver. Mas tem gente que se abala. E aí te atrapalha na hora de responder e na hora de fazer a redação. Aí ferrou a primeira e a segunda fase e está reprovada. Não passa nem na primeira. Olha só esse exercício. Sabe-se que se Zeca comprou um apontador de lápis, então João gosta de suco de laranja. Se João gosta de suco de laranja, então Emílio vai ao cinema. Considerando que Emílio não foi ao cinema, pode-se afirmar que... Gente, essa questão, ela foi colocada até de sacanagem. E pior que teve gente que errou essa questão. Errou por quê? Porque não prestou atenção simplesmente nas informações que foram dadas. Falam para mim o seguinte, ó. Qual é o nome das pessoas que está envolvida lá? Zeca, João e Emílio. Zeca está associado com quem, gente? Com apontador. E João? E Emílio? Ele falou alguma coisa de Zeca com relação a suco de laranja ou cinema? Ele não falou. Então, eu não tenho nenhuma informação de Zeca se ele tomou suco ou se ele foi ao cinema. Então, eu não vou poder julgar isso. Ele deu alguma informação de João se comprou apontador ou se foi ao cinema?
Não, ele falou de João só associado a suco. E o que ele falou de Emílio? Associado a quem? A cinema. Não falou de Emílio com relação a apontador e nem com relação a suco. Então eu posso julgar essa aqui? João não comprou o apontador? Eu não sei se ele comprou ou não comprou. Ele não me deu essa informação. O que ele falou de João? João e suco. Zeca não gosta de suco? Ele falou de Zeca com suco? Ele falou de Zeca com apontador. Então eu não posso falar nada sobre isso. Eu não tenho informação. Emílio comprou apontador. Emílio está associado com o quê? Cinema. Então, gente, B, C e D não pode ser. A única alternativa que tem alguma coisa a ver com o que ele falou é Zeca não comprou um apontador de lápis azul. E eu sei que Zeca comprou um apontador de lápis azul. Então eu posso julgar isso. É a única coisa que eu posso julgar. As outras eu não posso. Então, às vezes, tem questões desse tipo, onde eu faço simplesmente uma análise com o que for dado e já elimino, cara. Não tem sentido. Eu não tenho como julgar isso. De repente pode até ser verdadeiro, mas eu não tenho como julgar isso daqui, com base nas informações. Beleza? Sim, porque ele começa aqui, comprou, o outro tomou suco, o outro foi ao cinema. Então, aí assim, professor, é só assim que eu faço? Não, você poderia fazer da forma tradicional. O que seria o tradicional? Considerando uma falsa, outra vai ser verdadeira, considerando uma verdadeira, outra vai ser falsa, que é a análise da tabela verdade. Aí a outra forma seria, Emílio não foi ao cinema. Isso aqui é verdadeiro. Emílio foi ao cinema é falso. Como aqui é o conectivo se, então, se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira, tem que ser falsa. Então, João gosta de suco de laranja é falso. Se João gosta de suco de laranja é falso, Zeca comprou um apontador, não pode ser verdadeiro, tem que ser falso também. Então, é correto dizer que ele não comprou, porque falso comprou, verdadeiro não comprou. Então, eu posso chegar nessa conclusão também. Mas aqui, eu posso eliminar porque ele não fez afirmativas sobre isso. Tá? Então, seria um outro caminho para a gente resolver isso aí. Aí, usando digamos assim, de malícia, né? Porque se a gente for pela regra, é isso que eu fiz por último. Mas, assim, de forma malandrosa, olha, ele não falou nada sobre isso, tal, então eu já vou eliminando. Próximo. Se João estudou, então, se João estudou, Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista, é. Aí eu tenho as alternativas. Agora, gente, toma cuidado com essa questão. Observem bem como ela inicia lá. Um argumento válido. Um argumento válido. Esse exercício também tem dois formatos de resolver ele. Tem o formato tradicional, que eu vou ter que analisar aí as regras da tabela verdade. E tem um macetezinho também, toda vez que eu tiver situação dessa, eu vou passar um macetezinho para fazer ele. Então, mas aí para isso você vai ter que analisar aqui a regra de todo jeito da tabela verdade do sim então, né? Você observa que eu não tenho uma proposição simples aqui. Se eu tivesse uma simples, eu partia dela. Então eu não tenho. Como que eu resolvo nesses casos? Bom, a gente vai ter que partir por hipóteses. Você vai criar uma hipótese e aí você vai verificar se essa hipótese tem consistência ou não. Tá? Você vai encontrar se essa hipótese tem consistência ou não. Então, vamos lá. A primeira hipótese seria o seguinte. Se eu disser, por exemplo, que João estudou é falso, eu posso dizer que ele é falso? Bom, tudo bem, eu estou criando uma hipótese, ele é falso. Mas espera aí, se ele for falso, o que eu posso dizer da segunda parte?
Se a primeira for falso, eu não posso dizer nada da segunda, ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Então, essa hipótese da primeira ser falsa não vai dar para eu resolver ali. Tá? Eu vou ficar numa situação onde eu não sei o que dizer. Então, eu vou partir de outra hipótese, que é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, o que vai acontecer aqui? Tem que ser verdadeiro, porque se for falso, vai dar Vera Fischer, não pode dar Vera Fischer, certo? Então, se eu partir do pressuposto que aqui é verdadeiro, aqui vai ter que ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui também é verdadeiro, né? Paulo foi aprovado, verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, o que vai acontecer com a segunda? Tem que ser verdadeiro, porque se for falso, vai ser Vera Fischer. Então, Ana não é dentista, é verdadeiro. Então, eu sei que Ana não é dentista. Tá? Aqui está dizendo que Ana é dentista. Aqui está dizendo que Ana é dentista. Tá? Eu sei que ela não é dentista, porque é um argumento válido para isso. Eu sei que João estudou. Aqui está dizendo que João não estudou. Então, só restou a letra D. Tá? Só restou a letra D. Agora, qual que seria a dica para esse caso? Olha só, toda vez que você tiver uma situação assim, ó, se A, então B, se B, então C. Olha só, eu tenho duas frases. Uma diz assim, se A, então B. Na outra diz, se B, então C. Observe que está havendo uma repetição aqui. Isso aqui chama-se macete do corte. O que é esse macete? Se esse cara aqui é igual a esse cara aqui, então o que seria logicamente verdadeiro? Se A, então C. Olha ali, ó. Se João estudou, Paulo foi aprovado. Se Paulo foi aprovado, Ana não é dentista. Então, se João estudou, Ana não é dentista. É o macete do corte. Toda vez que você tiver duas proposições assim, ligada pelo conectivo C, então, onde a segunda parte aqui é igual à primeira aqui, então isso aqui é logicamente verdadeiro. Se acontecer a primeira, então vai acontecer a segunda lá. Aí fica mais fácil da gente verificar aquilo ali, né? Olha aqui, ó, o meu A, João estudou, o meu B aprovou no concurso, B foi aprovado de novo, e esse seria o C. Então, se A, então B, se B, então C, corta o B com B, sobrou o A e o C. João estudou e Ana não é dentista. O A e o C formam um conjunto logicamente verdadeiro. Captaram ali a regrinha, o macetezinho? E o último aí, o último exercício fala assim, considere o seguinte argumento lógico. Ou Rafaela pega um táxi ou Cíntia não vai ao cinema. Rafaela compra pipoca se somente se Cíntia também comprar. Cíntia vai ao cinema se somente se tiver dinheiro para gasolina. Cíntia tem dinheiro para gasolina ou compra pipoca. Sabendo-se que Cíntia não tem dinheiro para gasolina, conclui-se que. Então, mais uma vez, eu tenho um monte de proposição composta e tenho uma simples. Aí, nesse caso, eu tenho que partir da simples. Quando eu tenho a proposição, eu parto dela. Cíntia não tem dinheiro para gasolina. Isso é verdadeiro. Aonde que fala de Cíntia e dinheiro para gasolina de novo? Ó, na proposição 4 fala, ó. Cíntia tem dinheiro para gasolina. O que é verdade? Não tem. Então, dizer que ela tem, ela é? Qual é o conectivo aqui? Ou. O que acontece com o ou? Não, o ou tem que ser diferente. Se um é falso, o outro tem que ser. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Que Cíntia compra pipoca. Ela não tem dinheiro, mas ela comprou pipoca. Não tem dinheiro para gasolina, mas comprou pipoca.
Agora eu vou ver aonde que fala alguma coisa sobre isso novamente para eu poder aproveitar essa informação. Aqui, ó, na 3, ele fala, ó, Cíntia vai ao cinema de carro, se somente se tiver dinheiro para gasolina. O que, que acontece com o dinheiro para gasolina? É falso, ela não tem. Qual é o conectivo? Se somente se. O que, que acontece com esse conectivo? Tem que ser igual. Se esse aqui é falso, esse aqui também é falso. Então, Cíntia vai ao cinema de carro é falso. O que, que seria verdadeiro? Que ela não foi de carro. Bom, Cíntia não vai ao cinema de carro. Cíntia vai ao cinema de carro é falso. Não vai ao cinema é verdadeiro. Aí o que, que ele fala? Aqui é o ou. O ou, se um é verdadeiro, o que, que acontece com o outro? O outro é falso. Rafaela pega um táxi é falso. O que, que seria verdadeiro? Que ela não pega um táxi. Então, aqui eu tenho, ó, Cíntia também compra pipoca. Cíntia compra pipoca, ó. Porque ele fala, Rafaela compra pipoca, se somente se, Cíntia também comprar. O que, que aconteceu com Cíntia e pipoca? Ela comprou. Isso aqui é verdadeiro. O que, que vai acontecer com Rafaela compra pipoca? Tem que ser verdadeiro também. O se somente se, os dois são o mesmo valor lógico. Agora, depois que eu fiz toda essa análise, gente, é só verificar agora aqui o que, que combina, né? Olha só, Cíntia e Rafaela vão ao cinema de carro. Isso é verdadeiro? Tem que ter o mesmo valor lógico. Se um é falso, o outro é falso. Se um é verdadeiro, o outro é verdadeiro. Não, é o se somente se. Cíntia e Rafaela vão ao cinema de carro. Isso aqui não é verdadeiro porque Cíntia não foi ao cinema de carro. Cíntia não pega um táxi, mas vai ao cinema de carro. Cíntia não pega um táxi, mas vai ao cinema de carro. Errado, ela não vai ao cinema de carro. Cíntia não vai ao cinema de carro, tá certo. Nem compra pipoca. Opa, ela comprou pipoca. Então, esse e mais e esse nem, gente, é como se fosse o conectivo e, tá? Eles representam o conectivo e aqui. Então, as duas têm que ser verdadeiras. Nem Rafaela pega um táxi, isso é verdadeiro, porque o falso pega um táxi, o verdadeiro é que ela não pega um táxi. Observe, nem, o nem quer dizer não. Quer dizer, ela não pega o táxi. Nem Cíntia vai ao cinema de carro. Cíntia não vai ao cinema de carro, é verdadeiro. Então, resposta correta, letra D, as duas. Uma não pegou e a outra não foi ao cinema de carro. Representa o conectivo E. O E, aqui, ó. Quando aparece mais, é a mesma coisa que o E. Tá? Então, eles estão aqui fazendo o papel do conectivo E. E aí só vai ser verdadeiro aquilo que tudo aqui for verdadeiro. Se tiver um que é falso, não é. Pessoal, olha só. Na próxima aula nossa, semana que vem, a gente deixa de ver raciocínio lógico e passa a ver agora só raciocínio lógico matemático. Então, aquilo que a gente havia combinado. São 5 aulas. Já vimos 3 de raciocínio lógico. A gente tentou aí fazer um bem bolado dos assuntos mais tops, que são mais prováveis, tá? E agora a gente vai dar vez para a parte matemática, tá? Então, segunda-feira que vem, matemática, ok? Raciocínio lógico matemático. Beleza? Boa semana para vocês, até lá. Um abraço.